Oi, chuchus, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô ótima, tô tranquila como sempre. Gente, nós vamos falar sobre a formação do Brasil e sobre o território do Acre, que é esse estado aqui que faz parte do nosso país. E não chora, passa rapidão. A formação do nosso território, né, ela vem desde lá do século XIV, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui pelo Atlântico, né, porque os espanhóis chegaram lá na América Espanhola. E aí a gente acabou tendo a partilha, né, dessas terras pelo Tratado de Tordesilhas, como vocês já sabem, que dividia, né, em América Espanhola e América Portuguesa. Só que a maior parte dessas fronteiras brasileiras, elas foram criadas em outro período, né, que na verdade foi lá na famosa Era Rio Branco, que leva esse nome por causa desse cara aqui, que é o famoso Barão de Rio Branco, né, que foi mega importante para o nosso país, tá? Esse cara, ele era um diplomata responsável por acordo com outros países pela política externa durante o período republicano brasileiro, e ele também é muito conhecido por ser o patrono da diplomacia brasileira, o pai da diplomacia. E ele era muito inteligente, né, o Barão de Rio Branco, tá? E por conta disso, ele entendia muito de história e geografia, né? Demais da conta, conhecia relevo, conhecia vegetação, tudo sobre o nosso país. E ele foi responsável, né, por alguns acordos ali, delimitar, né, parte do território brasileiro. Então tem alguns exemplos, como o caso do Amapá com a França, que é a Guiana Francesa, nossa vizinha, o oeste de Santa Catarina, né, que fazia parte da Argentina e agora é nosso, e, né, o tratado, né, o acordo mais importante, que foi praticamente a aquisição do Acre inteiro, que pertencia à Bolívia. Isso fez a gente montar, configurar o nosso território como a gente conhece nos mapas de hoje. Tá? Então aqui, ó, o território do Acre fazia parte da Bolívia, né, até 1899, e aí a galera que trabalhava nos seringais, na extração da borracha, brasileiros que moravam lá, começaram uma treta, né, uma revolta com as autoridades, né, saíram na porrada lá. E para fazer birra, contra-atacar, a Bolívia, ela fez um acordo, né, com o pessoal, o empresário norte-americano, e deu para eles o direito de explorar o Acre, né, de lá e tirar a borracha, tá? Só para ferrar mais com as paradas, deixar os brasileiros mais bravos ainda com essa pirraça, né? O que aconteceu? Quando, né, viu isso, em 1903, o Barão de Rio Branco, ele teve uma ideia, ele resolveu fazer um esquema lá, um acordo bem bacana com a Bolívia, né, tudo na paz, que é o famoso Tratado de Petrópolis, né? Ele garantiu o domínio brasileiro sobre essa área do Acre, que passou a ser nossa, né? Mas o que a gente ia dar em troca para a Bolívia? Em troca, o Brasil pagou uma bela de uma grana para a Bolívia e construiu essa ferrovia aqui, ó, que é a Madeira Mamoré, que escoou a exportação da Bolívia para várias partes navegáveis dos rios amazônicos. Então a Bolívia ganhou muita grana, né? A Bolívia ficou feliz, se deu bem aí nessa parada, nesse acordo, né? Aí, gente, é a seringueira, né? A árvore que extrai o látex, a borracha, né? Que é essa seiva aí, ó, né? Sai da árvore e é utilizada para diversos fins. Aqui, ó, como ela é de forma natural, né? A borracha, várias árvores aí seringueiras comuns na região norte do nosso país. E aqui alguns produtos que são feitos a partir da borracha que nós conhecemos, tá? Esse período aí foi um período de curta duração, né? Essa fama toda da borracha aqui no Brasil durou pouco, porque, olha que sacanagem, ó. Foi isso que aconteceu com a gente. A galera lá, os ingleses, né? Eles pegaram a nossa ideia e roubaram desse jeito aí. Levou, né, para plantar lá nas colônias asiáticas de clima quente e úmido, igual da Amazônia, né? Chove, faz sol, chove, faz sol. E aí o Brasil perdeu a liderança da borracha, né? A borracha começou a ser mais produzida lá na Ásia, como é até hoje, né? E caiu a nossa produção, tá? Como se não bastasse, o que aconteceu depois disso? Lá na década de 50, um outro cara entrou em ação, né? Passou a ser mais importante. Quem que é? Esse carinha aí, ó, o petróleo. Tá? Então, porque começou a ser produzida a borracha sintética, que era mais barata, né? Esse cara aí entrou em ascensão e aí acabou caindo, né? A produção da borracha natural, mais ainda. Detalhe para vocês saberem que, né, o petróleo serve de base para fazer chiclete e para fazer maquiagem, que vocês tanto gostam. Ok? E aqui, para fechar, né, a atuação diplomática desse cara aí do Barão de Rio Branco serviu para que o mapa do Brasil evoluísse, né, e ele foi responsável por firmar vários acordos, tudo de boa, né, com outros países. Dia 20 de abril é o dia do diplomata, né, em homenagem a ele.
E o que é diplomacia? É ter respeito pelo próximo, né? Sabendo lidar de forma pacífica, né? Referente a várias situações e comportamentos. Ser diplomático, agir na paz, né? Não ser barraqueiro que nem você aí que fica arrumando treta com todo mundo, ok? Todo mundo entendeu bonitinho? Gente, mesmo não sendo tão importante para a economia do Brasil como é o café, que eu expliquei antes, a borracha ela faz parte da nossa história, né? E não dá para pagar isso, né? Não dá para pagar a nossa história do Brasil. Então, vou pedir para que vocês assistam, né? O link que está lá na atividade. Vocês vão montar um mapa conceitual bem bonitinho no seu caderno sobre tudo que você entendeu dessa aula aqui que eu montei para vocês e do conteúdo lá do vídeo. Vocês vão enviar para mim ou pelo aplicativo do Classroom, né, lá na plataforma, ou por e-mail as fotinhos do caderno de vocês, tá ok? Eu espero por vocês lá. Um beijão!